evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 12, versículos 35 a 37. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor a meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo de teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser o seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Então, nós temos um trecho onde está se discutindo essa questão da descendência davídica, da tradição dos judeus que falava que o Messias viria filho de Davi. E essa expressão filho de Davi, Jesus coloca em questão, né? Mas como é filho de Davi, sendo que o próprio Davi chama o Messias de Senhor? Então, os comentaristas bíblicos explicam que o título Filho de Davi, muito mais do que ser ao pé da letra, nós devemos entender que Filho de Davi indica a origem e a missão do Messias. Então, origem e missão do Messias esperado. O descendente, então, iria reconstruir a família real e reviver os gloriosos dias do reinado de Davi. Essa é um pouco a impressão que eles tinham, né? O que eles almejavam, né? Essa realeza davídica, né? Eles pensavam em ter aquele reino próspero e feliz que aconteceu, pelo menos parcialmente, no tempo de Davi. O Messias que virá é filho de Davi e, no entanto, o Davi o chama de Senhor. Aquele que virá é Senhor de Davi ou é seu filho? Essa é a questão posta, né? Novamente tomamos aqui, né? Então, é filho de Davi ou é Senhor de Davi? Ou Senhor ou filho. Por um lado, a questão colocada pelo próprio Jesus indica que o Cristo é Deus e Senhor, anterior a Davi e não seu filho. Então, este Messias, Jesus que nós temos, Messias, Cristo, são palavras, embora nós escrevamos diferente, Messias, Cristo, mas indicam a mesma coisa. Indicam o Messias o esperado, o Cristo é o ungido. Então, se tratam da mesma figura esperada. Só que agora nós estamos dizendo que esse Messias, Cristo, é Deus e Senhor. Por isso que Davi pode chamá-lo de Senhor. E nesse sentido, por ser Deus, ele é antes de Davi e não filho. Cristo, Jesus, é mais do que o ser humano extraordinário, como os judeus poderiam esperar. Mas, ao mesmo tempo, sim, ele é descendente de Davi. Foi por isso que ele nasceu tendo como pai a São José. Cristo é o Verbo de Deus encarnado na família de Davi. Então, ele é o Verbo eterno de Deus que se encarnou nessa descendência de Davi, e nesse sentido ele poderia ser chamado de filho de Davi, porque ele descende de Davi. Os judeus esperavam esse Messias, esse descendente extraordinário. Só que aquele que veio é mais do que extraordinário. E não precisa ser descendente de Davi necessariamente, porque ele supera isso. O que é preciso é que ele realize a missão de Messias, de salvar a humanidade. Não apenas instaurar um reino próspero para Israel, mas instaurar a humanidade. Por isso que o reino é importante, a palavra reino, porque o que Jesus veio fazer foi esse reino universal. Não é só para Israel que vai ter um reino próspero, mas é um reino universal. Só que esse reino não coincide com a terra, ele está além da terra. O reinado vai além do tempo e do espaço. Então, Jesus é mais do que um Messias extraordinário. Jesus é perfeito Deus e perfeito homem. É filho de Deus, que escolhe a Virgem Maria para ser a mãe, mas também é filho de Davi.
Por isso que Maria e José foram os pais de Jesus. Mais do que descendente de Davi, Jesus é Senhor e Cristo. É Verbo de Deus que se encarna, que se sujeitou às nossas limitações humanas e as aceitou, abraçou e a redimiu. E por isso, ele nasce em Belém e se fez filho de Davi. Então, é um tema importante que a gente se aprofunde um pouco mais, talvez lendo o próprio catecismo da igreja. Vamos pedir então a Jesus que nos dê a sua graça através dessa oração. Jesus, nós pedimos a sua graça para que nós te reconheçamos como Deus e Senhor e saibamos nos colocar à disposição do seu reino, nos colocarmos a serviço do seu reino. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.